Só tem uma lista de presença rodando aí. É importante que todo mundo assine e deixe o contato com a gente aí. Tá? O Hélio, conselheiro da PETS, vai estar fazendo a segunda fala aqui da reunião. Obrigado. Bom dia, gente. Aqueles que eu não tive oportunidade de cumprimentar. Só fazer uma saudação, antes de passar para o Hélio, para que a gente tenha mais dinamismo aqui no nosso debate e privilegie eventuais dúvidas, né? É interessante, antes de tudo, que a gente tenha, que cada um de nós saiba em que plano está. Eu já tive uma conversa com algumas pessoas, as pessoas não sabem qual plano que está, né? O plano Petros do sistema Petrobras, ele foi dividido em dois planos, ano passado, não repactuado e repactuado. Muita gente nem lembra se repactuou ou não repactuou. Então é importante entrar no site da Petros e lá fala qual plano que você está. Se você for lá na parte, por exemplo, de rentabilidade do seu plano, já vai estar lá o título em qual deles que você está, fica fácil perceber isso, né? Antes de passar para o Hélio, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar para que isso não suscite na sequência algum tipo de debate que, primeiro, não é verdadeiro, é às vezes por desinformação, e segundo, ele não prospera porque é algo que está fora da nossa governança, né? Essa proposta que a gente fez é fundamentalmente para que a gente pague o déficit colocado em 15, já pague também parte do déficit que gerou a partir de 15, que já existe déficit, sabe? E se a gente seguir nesse caminho, provavelmente terá outro equacionamento, além do que já existe, seguindo a regra que é colocada. Então, essa nossa proposta, ela substitui os dois, porque muita gente, às vezes, coloca o seguinte: não, mas se eu fizer esse tipo de opção, daqui a pouco vou estar pagando como se fosse o PED de hoje. Não é bem assim, porque o PED de hoje é só até 15. De 15 agora a 18, esse déficit ampliou, até porque não está havendo a composição do patrimônio, porque muita gente está alcançado pelas liminares, e também porque não foram atingidas as metas atuariais do ponto de vista de rentabilidade dos investimentos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que é bom, gente, eu gosto de falar e deixar bem claro, não existe, a partir dessa proposta, nenhuma renúncia à ação judicial cobrando dívidas das patrocinadoras. Isso é bom que fique bem claro, porque muita gente, isso aí eu não tenho que pagar. Não existe renúncia. A ação que pode pôr dinheiro novo na Petros é a ação da FUP de 2001, que por um tempo ficou parado por um problema aí de um sindicato que fez alguns questionamentos e que começou a andar novamente ano passado. Ficou acho que 7 anos parado. E agora voltou a andar e nós estamos fazendo todo o esforço para municiar o judiciário de informação para que ele tenha condição de dar uma decisão favorável. Então, esse recurso que a gente pleiteia nessa ação de 2001 da FUP, ele existe e em momento nenhum há renúncia desse valor. O que muitas vezes no PP3 isso não está muito claro. Quem optar pelo PP3 não está claro se vai ser alcançado por eventual recurso a partir de algum tipo de sucesso nessa ação de 2001. Mas essa proposta que a gente apresenta, como o Tia falou, tem remédio amargo, mas a gente encara a nossa realidade e a gente preserva em todo momento as ações que a gente está cobrando. Então, eu não quero que fique dúvida em relação a isso, tá, gente? Porque outro dia na palestra, a primeira pergunta que o cara fez, na verdade não é uma pergunta, foi uma provocação nesse sentido, que a gente está renunciando à cobrança de dívida. Não existe renúncia de cobrança de dívida. A ação continua lá na 18ª Vara do Rio de Janeiro e está andando, ok? Então isso aí é bom ficar claro para todo mundo, para que a gente parta de parâmetros verdadeiros para o nosso debate aqui, para a gente conseguir, assim, aprender com vocês, passar informação, que isso é importante até para a gente transitar com essas informações, com essa troca de experiência. Ok? Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o outro participante do GT. O Norton já falou. O Norton é hoje nosso representante eleito no CD.
O outro participante, representando a Federação Única dos Petroleiros, é o Paulo César, que também faz parte do Conselho Deliberativo da Petros, e eu sou o aposentado do grupo, do GT. Estou assim, acho que 12, 15 anos, tentando me inteirar desse assunto, e é compreensível a dificuldade que a gente tem de entender a Petros. É um plano complexo, cheio de variáveis e cheio de problemas, e eles apareceram agora, e por isso que foi criado esse GT, para a gente tentar auxiliar os participantes a amenizar o impacto que hoje existe no bolso de cada um de nós. Bom, esse GT iniciou através de uma cobrança da FUP, depois eu vou passar 4 pequenos vídeos, que tem ali a origem e um certo andamento, depois a gente volta a conversar, vou tentar ser curto para abrir espaço para vocês perguntarem e para mim, Cutia e Norton, tentar contemplar as necessidades de vocês. Esse grupo nasceu dessa discussão da FUP, criado o GT, a gente começou em dezembro de 2017, já vai lá um ano e um quebradinho, e eu, arbitrando um número assim, eu acho que nós tivemos, dessas 50 e tantas semanas que se passaram, umas 40 ou mais, com certeza, mais de 40, reuniões no Rio de Janeiro. A gente se encontrava lá terças, quartas e quintas, fazia uma pré-avaliação. Quero mostrar para vocês como é que foi feito o trabalho, assim, sabe? A gente fazia uma pré-avaliação, se reunia o grupo, nós tínhamos assessoria jurídica, assessoria atuarial, assessoria de um outro técnico lá, discutia o pré. Normalmente, na quarta-feira, a gente levava para a discussão do GT mesmo, que é composto pela Petros, que também tinha lá 3 pessoas, advogado, atuário, pela Petrobras, que tinha 7 ou 8 membros lá, jurídicos e área financeira, área de RH, e a representação dos participantes, que tinham lá 3 grandes grupos. Do Sindicato dos Marítimos, que eu sempre digo que eu fiquei muito surpreso em saber que eles têm lá mais ou menos 4.000 e poucos participantes do plano. Uma representação bastante grande. Da Federação Nacional dos Petroleiros, que é uma outra entidade que congrega algumas entidades, aí acho que 5 ou 6 sindicatos, e da FUP, que são 12 sindicatos. Essa era a composição do GT. Então, a gente fez um trabalho unificado. Todas as partes estavam ali, certo? Eu vou agora apresentar os vídeos para a gente pegar esse início de conversa. Isso aí, a FUP, ela começou a divulgação desse projeto agora, junto à categoria, com esses 4 videozinhos, que é o início da história, e ela vai fazer outros. Já está previsto a gente fazer outros vídeos, gravar outros, para a gente trazer informação para vocês, para ninguém ter dúvidas. Como eu disse, é uma coisa complexa, previdência, ainda mais quando aparece a opção. Pô, eu estou no plano repactuado, não repactuado, qualquer que seja lá, a diferença aí é só o tamanho da conta, que uma é desse tamanho e a outra é desse tamanho. São parecidas, né, em proporções. E um plano Petros 3, que estão chamando aí, que a gente já apelidou de plano bomba, porque ele vem para detonar com a gente aí. Nós temos que ter muito cuidado, e é isso que a gente quer mostrar para vocês aí. Deixa só lhe ajustar aqui a... Você tem aquele vídeo 1? Exatamente, origem. Tivemos a coragem de denunciar todas as insuficiências do plano.
Bom, enquanto a gente ajusta aí o som, a gente pode continuar a conversa aí, que temos bastante assunto. Então, como eu estava falando, esse GT se reúne há 1 ano e pouco. Agora, em dezembro, é bom ressaltar o seguinte: nós tivemos uma dificuldade muito grande de montar a estrutura dele, porque a gente precisa de números, muitos números. Esses números é de propriedade da Petros. A Petros é que tem estudos e levantamentos estatísticos, tudo, de renda, a situação cadastral das pessoas, tudo. E nós tivemos uma dificuldade muito grande, muito grande. Pedimos, a Petrobras pediu. Agora, nos últimos meses, nos últimos 3 meses do ano, é que a gente começou a receber essas informações e consolidar o nosso trabalho, certo? Então, concluímos o projeto, tivemos a satisfação de apresentar ele para todas as entidades, eu não vou lembrar o nome agora, se eu não me engano são 9 ou 10, todas as entidades representativas da categoria. Eu vou citar aqui a Ambep, que tem 30 e tantos mil sócios, é uma entidade grande, a EPET, a FENASP, que é uma federação que congrega as regionais, as entidades de aposentados, da Bahia, de Sergipe, lá do Rio Grande do Sul, da minha terra, também tem. Então, também tem uma representação grande e várias outras. Várias outras, acho que chegou a 9 ou 10, certo? E tivemos a grata surpresa, depois de muitos anos, de a gente discutindo o que é certo, o que é errado, da unidade. Todo mundo, fizemos uma reunião, o Norton está lembrado lá, uma sala grande lá, e todas as representações, os seus presidentes, os coordenadores, estavam lá, apresentada a proposta, mais de uma vez. A gente pediu, então, a confirmação dessas pessoas que representavam, da conformidade, da necessidade de a gente, a partir dali, sair com um projeto único, representando toda a categoria. E aí tivemos a grata surpresa de ser unânime a decisão. Tivemos que fazer pequenos ajustes nessa estrutura que daqui a pouquinho eu vou apresentar, que se baseia em 6 itens, mas o grande momento para mim foi essa unidade. E essa continua. Hoje a gente tem um grupo, que é o GT Petros, e hoje esse pessoal que não está dentro do GT especificamente lá, ele gira em volta ali, estão cobrando as próximas reuniões. A gente teve agora um período de mudança de governo, tal, aquela coisa de início de ano, férias, tal. E eu acho que dia 20 e poucos devemos retornar às negociações com a Petros e a Petrobras. Lá na Petros a gente deixou lá nosso projeto e pediu para ela fazer alguns ajustes, já em função dela ter esses números aí, né? Ela ficou de entregar isso agora, logo em seguida, e deve estar entregando. E aí, junto com a Petros e a Petrobras, é importante que nessa reunião lá na Petros, dia 28, estava a Petrobras junto, ou seja, está consolidado o grupo, e nós já pré-agendamos ali, ainda não está marcada a data, de a gente ir na Previc, conversar com a Previc, que é o órgão que lida com essas entidades de previdência, e com a SEST, antigamente era o DEST, é a Secretaria das Estatais, que é a que lida com as estatais, com custos e pessoal, tudo, né? Vamos lá, depois temos que apresentar no Conselho Deliberativo para aprovar. A gente tem uma estimativa aí que acho que até metade do ano, né, Norton? Junho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente possa apresentar para a categoria. Mas também é verdade que tem o outro lado, o PP3, que o Cutia falou, que já foi apresentado. Plano CV, né, com todos, vamos dizer, os malefícios que o CV apresenta, e ela já apresentou assim um esboço. O Norton comentou, a gente não tem detalhes, porque a estrutura dele, eles montaram e está guardado lá, a gente não conhece detalhes. É o caso que ele citou do jurídico, a gente sabe como é que vai funcionar o nosso. Essas ações que a gente tem, cobrando da patrocinadora, contas que a gente entende, e que todo esse grupamento que estava centrado lá, entende que é de responsabilidade da patrocinadora, existe já processos. O maior deles é essa que está na Justiça, em 2001, e todo esse dinheiro que entrar, a gente sabe qual é o destino. Ele vem para ajudar a cobrir essa deficiência que temos hoje aí. Agora, lá no PP3, a gente não tem essa informação, né, Norton? Ainda não, né? Então, sim, o PP3 ele está mais adiantado, porque eles já estão fazendo todo o regulamento dele e tal, né? Já está mais adiantado, eles já tiveram na Previc e tudo, mas a gente cobrou muito forte que os dois sejam
apresentado para a categoria juntos, para o participante poder entender que aí ele comparando uma fotografia a outra, ele vai conseguir ver a diferença de o que é bonito e o que é feio. O que é a bomba e o que é o bom. Né? E a gente quer trazer isso para vocês aqui. Então, toca aqui, eu pego ali. Tá? A FUP e os seus sindicatos sempre foram ponta de lança na defesa dos direitos dos participantes assistidos no Plano Petros. Tivemos a coragem de denunciar todas as insuficiências do plano, as dívidas da Petrobras. Ingressamos com uma ação civil pública que cobra essas dívidas da Petrobras. Tivemos também a coragem de discutir o acordo de obrigações recíprocas que colocou no Plano Petros mais de 15 bilhões de reais. Durante a campanha reivindicatória de 2019. Bom, a gente vai adiante, depois se a gente conseguir recuperar, a gente passa lá. Bom, pessoal, a proposta do GT está centrada em 6 pontos. Eu vou pedir para o nosso amigo aumentar ele na tela, o máximo que der aqui. Essa projeção, esse slide, ele tem muita coisa escrita, né? Tá bom. Bom, como eu falei, das 6 grandes premissas dessa proposta, a primeira é que é aquela ali, ó, que remete o custeio para a decisão anual do Conselho. Hoje, o Conselho Deliberativo não tem autonomia para tratar da parte contributiva. Ele é instantânea, né? Ele precisa de aprovação da Previc, aprovação da Petrobras, aprovação do DES, para reajustar a contribuição, tanto para baixo quanto para cima. O reajuste ele pode ir para os 2 lados. E a gente vê uma necessidade, talvez se tivesse tido a oportunidade de ajustar isso antes, de a gente vir amortizando os problemas, aumentar a contribuição. Essa é a melhor forma que existe. A primeira, um pouco de cada vez, dose homeopática, né? Hoje nós vamos ter que fazer isso numa quantidade maior, porque a gente ficou sem fazer. Importante... deixa assim. Ok, agora o pessoal consegue ler ali? Dá para ler esse tamanho? Então tá, vamos trabalhar assim. Perfeito? Então nós precisamos adequar isso aí no regulamento do plano, para o Conselho Deliberativo ter essa providência imediata. Pá, deu um problema, precisa reajustar, aumenta lá 1, 2, 3, 5% e corrige aquilo no ano seguinte. Porque essas premissas atuariais, elas são explosivas, assim, sabe? O cara não sobe de degrau em degrau, que nem uma escada, sobe 3, 4 de uma vez. É rápido. Então, a conta vai lá em cima. Então, dando essa liberdade ao Conselho, ameniza o problema. Certo? Uma outra coisa que a gente propõe ali é uma contribuição normal para pensionista. Hoje, nós temos no Plano Petros 78 mil pessoas, sendo que 9 mil são ativos ainda e 67 mil já são aposentados. Desses 67 mil, 18 mil, quase 19 mil, não pagam contribuição. Normal, a normal que nós estamos pagando aí o resto da vida, que são os pensionistas. Então, nós precisamos dessa receita. Então, nós vamos ter que ajustar isso e trazer uma contribuição para pensionista para a gente ter uma arrecadação maior e amenizar esse problema que a gente está tendo no equacionamento. Sim, elas pagam extraordinária. Extraordinária todos estão pagando. É o normal. Até porque você vai ver que a gente vai necessitar disso, que nós não vamos ter essa extraordinária. Nossa proposta acaba com a extraordinária. Fica tudo distribuído. Assim, na contribuição normal, na liberdade para o CD aumentar a contribuição normal, de acordo com as suas necessidades. O terceiro item ali, ó, a implantação de deflatores no reajuste de salários. Uma forma que a gente encontrou também
e ela tem uma representação muito grande na conta, um valor alto, é aplicar um redutor no aumento salarial durante 5 anos. O que a gente está propondo ali é até 2,8%. Ele vai ser ajustado de acordo com a necessidade. Porque nós temos pessoas que ganham um valor muito próximo do teto do INSS, e para elas não era interessante vir para essa proposta alternativa que nós temos aí. Então, nós precisamos tornar atrativo também para ele, para ficar mais barato para ele e para ele ter oportunidade de vir para esse plano novo, que é um plano que vai apresentar assim um equilíbrio maior e uma facilidade maior de a gente se moldar às necessidades. Então, o teto é 2,8%. Como é que funciona isso? Inflação 5%. Hoje a inflação é 5%, mais ou menos. IPCA reduz 2,8%, que é o deflator, e aplica na correção do benefício nosso 2,2%. Outro exemplo fácil para entender, a inflação deu 2,8%. O deflator é 2,8%, qual é que vai ser o reajuste? 0. Aquele ano vai ser 0. Se por acaso, nesse período de 5 anos, a gente tiver uma inflação abaixo de 2,8%, qualquer número que seja, vamos orbitar 1,8%, nós vamos ter que aumentar 1 ano a mais para poder contemplar um número que nós precisamos atingir, que é aquele ali, ó, 13,24. Estão vendo ali? Um pouquinho, aí, ó. Aquela receita que nós precisamos ter, 13,24. Então, talvez haja necessidade de ter um 6º ano, certo? Mas nunca vai ter correção negativa. Se a inflação 2,8, deflator 2,8, reajuste 0. Isso durante 5 anos. Isso aí representa uma entrada grande de recursos no plano. Aquele item 4, quando fala na implantação do BDP, eu acho que não tem ninguém da ativa aqui, né? É a mesma modalidade, com pequenas alteraçõezinhas, para o pessoal da ativa também ter essa participação. Alô, ter essa participação ali. Esquentou? Tá, mas vamos lá. Eu tenho aqui. Então, o BDP, eu não vou me estender, porque é uma cópia do que eu falei para nós aí, certo? Mesmo redutor. A outra opção, a outra nossa proposta, é a introdução da contribuição normal sobre o pecúlio por morte. Vocês sabem que o participante falecendo, o sucessor tem direito a um pecúlio de 9 salários, certo? 9 salários. O que a gente está propondo é que tenha um redutor de 20%. Então, o cara tem lá um salário de... O cara ganha bem, ganha 10 mil, vai ganhar 90 mil de pecúlio, 18 mil ele deixa para o plano, recebe 72. Ou seja, recebe 7,2 salários. O outro é o pecúlio, também vai fazer parte da composição da resolução do problema. E o 6º item dessas premissas é a introdução da contribuição adicional sobre o 13º. Você tem 13º, nós vamos trabalhar com ele líquido, ou seja, vou usar o exemplo dos 10, eu gosto muito do exemplo, porque assim eu aprendi muita coisa. O cara ganha 10 mil, ele ganha 9, porque 1.000 ele já paga na contribuição normal da Petros. Então, o benefício dele, 13º, é 9. Em cima disso, vai ter um redutor durante 10 anos de 30%, certo? Nesse exemplo que eu citei, 30% dos 9 dá R$ 2.700. Então, essas são as contribuições que a gente vai suprir a necessidade que o plano hoje enfrenta. O Norto destacou ali, que o Cutia também, que a grande maioria dessas premissas aí, por exemplo, a contribuição ela é permanente, nós só estamos mudando o tamanho dela. A gente tem uma estimativa que 50% de aumento. Essa é permanente. É como eu disse, se a gente pudesse ter mudado há mais tempo, a gente ia amortizando isso. Hoje a gente imagina 50%. O 13º, o redutor de 30% é 10 anos, cessa, e o deflator de até 2,8 é 5 anos. Essas são as principais premissas. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, teve alguma dificuldade de entender, aí eu posso tentar esclarecer rapidamente para a gente ir adiante. Certo? Quem ganha menos de 10 salários? Não é 10 salários mínimos. O pecúlio é 10 salários. 10 salários. Salário de 2 mil, vai dar 10 salários, vai dar 20 mil. O cara que ganha 5 mil ganha 10 salários de 5 mil, dá 50, é 10 salários do que ele ganha.
salário Petros, benefício Petros, exclui o INSS. A gente sabe que tem muita gente que ganha menos. A gente sabe disso. Mas é 10 salários daquele participante. Pronto, senhora. Essa proposta que a gente está trazendo é para quem está hoje no PPSP, naquele plano tradicional, tanto R, que é o repactuado, como não repactuado. Eu vou tratar do PPSP. São 2 grupos que estão ali dentro, mas são tudo não repactuado. É para esse grupo. O pessoal do PP2 está excluído disso, certo? Petros 1. Tá? E PP3 não existe ainda. Então, nós estamos tratando do público do PPSP ou PP1. Repactuado, não repactuado. É essa aí a proposta. A pessoa que achar interessante, ele vai fazer esse processo de migração para esse plano alternativo. Né? Então, nós vamos chegar, com certeza, posso afirmar isso, que vai continuar o plano que hoje existe, que é esse formato que nós estamos pagando aí, pesadíssimo no nosso bolso, né? Que é esse PED, que é o equacionamento atual, ele vai para um outro plano, com essas premissas que eu apresento ali, contribuinte da aposentadoria da pensionista, a redutor do deflator, do 13º. É outra opção, é outro plano. Seria um plano, o Norton citou, e é bom lembrar, o PED que a gente paga hoje, o plano de equacionamento que nós estamos desembolsando, ele trata do balanço de 2015. Hoje, atualizado, é 28 bilhões e meio. Pouco, acho que esse é o número. Então, nós já estamos lá com 30 e poucos bilhões. Nós vamos resolver o problema dos 30 e poucos. Certo? Muda a tabela para mim, faz favor. Deixa eu ver aqui. Quero botar ali, ó. Mais adiante, muda, faz favor. Oi. Sim. Oi? Tá ruim. Sim. Isso continua a discussão. Essa discussão ela está na justiça. Nós temos uma necessidade muito grande de resolver o problema do plano. Né? Nós não podemos ficar nessa conversa entre partes tentando resolver. Então, o que se fez? Se jogou a quem cabe apreciar e definir, e a gente torce porque assim aconteça, que seja verdadeira as nossas considerações e a justiça obrigue a patrocinadora a aportar o que a gente reivindica. Certo? Mas nós não podemos agora, no momento que nós estamos, numa situação dessas, ficar num diálogo, essa conta tua, essa conta minha. Nós temos um sistema arbitral no Brasil que é a justiça, essa é que vai definir, não é isso, Nardo? Pode ser, é que eu não quero perder, não sei se as pessoas vão lembrar depois, mas podemos mudar. Vocês acham melhor? Vai seguindo? Sim, sim. Vou registrar aqui e a gente conversa sobre isso. Tá. Ok, vamos lá. Apresentei o GT, eu acho que a gente vai tentar acelerar, porque eu já vi que o pessoal aqui tem bastante dúvida, certo? Vai para o outro CD, para o outro trabalho lá, faz favor. O que é o PP3? A gente tem algumas considerações para fazer. Algumas considerações sobre o PP3. Ó. Hoje, essa proposta do PP3, que é um plano CD, é o único plano que a Previc admite como novos planos para oferecer aos participantes. Que é essa na modalidade da contribuição definida. Ou seja, em que o valor do benefício é calculado no momento da sua concessão. A hora que você vai lá, pede seu benefício, ele olha lá seu saldo de conta, olha para o lado a tábua de mortalidade e diz assim, bom, essa pessoa que a previsão é viver ainda 25 anos, e em cima desses números e do valor que está lá na conta dele, calcula o benefício dele. Esse benefício
se os investimentos forem ruins ou qualquer outra situação que haja, prejudicada, anualmente ele é reajustado. Pode ser para cima, pode, como também pode ser para baixo. Ele não tem mais a contribuição, a paridade com a patrocinadora, ela não é mais solidária, perdeu a solidariedade. Ou seja, se o prejuízo, se o saldo de conta do participante baixar 100 mil, eu no PPSP ela é solidária com 50. Dentro do plano CD, que é essa modalidade do PP3, não tem essa solidariedade. Então a queda é rápida, é bem maior. E ele não tem o benefício perpétuo. Hoje nós temos a pensão, né? As pessoas que estão aqui nessa idade, na minha, que é parecida com a de vocês, a gente tem um compromisso com as pessoas que estão aqui atrás. A esposa, que vai virar uma pensionista. Nós temos dentro do sistema Petrobras um número muito grande de filhos com necessidades especiais. Quando eu vi esse número, eu não imaginei que tivesse tantos dependentes nessa situação, que são pessoas que também vão ficar recebendo o benefício. A pensionista vai receber, e se alguém tem um filho com necessidade especial, que ainda vai viver lá mais 50 anos, 60, sei lá quanto, a Petros tem essa obrigatoriedade de manter a pensão, né? Então, nós temos que estar muito atentos nisso aí. Na situação colocada, na PP3 não existe. O Hélio faleceu, ele estava previsto morrer com 85, faleceu com 80, sobrou um saldo de conta. Sobrou um valor lá, 5 anos que ele não utilizou. Então, esse valor vai ser recalculado para a pensionista dele, que vai ter direito a 5 anos. Depois, acabou. 5 se as coisas, os investimentos andarem normal. Então, perde isso aí, entendeu? Essa aí é uma conta que a gente tem que fazer, né? Não é só nós temos sempre alguém atrás ali, compromisso que a gente firmou aí, sei lá, 30, 40, até 50 anos. É importante a gente olhar. O plano Petros 3, o valor do benefício é calculado, né? O plano de equacionamento, que hoje existe, ele não vai ser perdoado, pessoal, ele existe. Ele tem um número, é um compromisso de solidariedade, mutualismo dentro do plano, todos têm que pagar a sua cota. É essa que nós estamos fazendo hoje, certo? O anúncio do PP3, a gente já viu aí que ela diz assim, ó, cessa a contribuição para o equacionamento. É verdade, cessa. Hoje a gente está pagando um carnezinho com 18 anos, dá 200 e poucos meses, nós estamos pagando essa conta grande aí, pesada. Quem for para o PP3 vai pagar à vista. O cara vai identificar lá a conta da pessoa, olha, tu tem aqui na tua reserva matemática 1 milhão, certo? Mas tu deve, presta atenção nisso, hein, porque essa palavra os caras estão falando que você não vai precisar pagar o equacionamento. Você paga o cheque na hora. Esse exemplo de 1 milhão, se tua conta é 200, ela passa na hora que tu migrou para lá, tu já passa com teu saldo de reserva matemática de 800, certo? Eu acredito que as pessoas que forem para o PP3, elas vão usufruir de um outro benefício que ela oferece aí, que é sacar os 15% em dinheiro. Então, vamos voltar ao exemplo do 1 milhão. O cara está lá com 1 milhão, o Hélio, vai migrar para lá para o PP3 com 1 milhão, ele tem direito a sacar 150 mil em dinheiro. Então, ele transformou a reserva dele já em 850. Aí, nesse exemplo que eu citei, ele tem um débito que ele vai pagar à vista na migração, é isso, Leonardo? De 200 mil, e é mais do que isso, é mais de 20%, muitos chegam a perto de 30%. Tá? Então, vamos trabalhar com 20%, ele já não sai de 850, ele já sai de 650. Então, ele já está chegando perto da metade. A partir daquele valor ali é que vai, de acordo com a tábua de mortalidade, vai traçar o novo benefício que ele vai receber da Petros. Deu para entender? A jogada é simples, né? E os impactos maléficos que tem aí. É como eu digo assim, ó, o cara que sacar dos 15% ele está começando a suicidar o benefício dele. Porque ele tem um benefício desse tamanho, e a hora que ele aceitou, ele começa a arcar com a parte ruim. Além desse impacto que eu falei das pensionistas, que ele não vai deixar um benefício perpétuo e assim por diante. Olha ali, ó. Opa. Ó, não existe solidariedade da patrocinadora com qualquer resultado negativo, esses acabarão reduzindo a reserva do benefício de quem migrar para o PP3.
Está certo. Podemos ir adiante, vira a página para mim, por favor. Né? Vamos deixar a pergunta para depois? O pessoal pediu para... Depois a gente anota aqui, né, Norton? Para a gente ficar sem interrupção aqui, porque nós já estamos com um probleminha aqui. Então, vamos tentar aqui a gente conversar pouco para ficar fácil de entender, já que a gente não tem o comparativo aqui, certo? Tem alguma consideração a fazer do PP3, Norton? Da parte... Aí a gente podia encerrar e abrir o espaço? Bem, gente, o PP3, como foi dito aqui, é um plano de contribuição definida. Você vai ter sua conta e toda a sua renda vai... Ou você estabelece um prazo para receber, ou você vai ter a renda por tempo indeterminado, que vai ser o seguinte: todo ano vai ver quanto que você tem, quanto que talvez você viva e vai fazer esse cálculo. Ou seja, você não tem nem sequer a garantia de reajuste. O reajuste seu vai depender da rentabilidade e da possibilidade que eles entendem, que há cálculos para isso, que você vai viver. Então, pode ter ano que você, em vez de ter um reajuste, você vai ter uma diminuição de benefício. Esse é o problema do plano de contribuição definida. Por isso que a gente, um dos motivos, óbvio, que a gente entende que ele é um plano que é extremamente prejudicial, certo? Porque se fosse um plano lá na origem, construído com essa modalidade, seria uma coisa. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos e tudo mais. Mas você migrar de um benefício definido para uma contribuição definida é o fim da picada. É o fim da picada. Até porque também há um problema sério em relação a isso. O perfil da carteira de investimento do Petrus 1 é absolutamente incompatível com o plano de contribuição definida. Por quê? Porque ele tem, já que é um plano solidário e vitalício, ele tem vários investimentos que estão deslocados no tempo à sua venda, né? A gente tem lá, por exemplo, títulos que vão vencer daqui a 40 anos, porque daqui a 40 anos vai ter gente precisando daquele dinheiro. Então, isso é feito no tempo, é chamado de ALM, é um estudo que faz isso. O plano já está prejudicado nessa situação. Se fizer contribuição definida, é pior ainda, porque muitas vezes você vai ter que resgatar esse plano, por conta da necessidade de pagamento, você vai ter que resgatar esses investimentos fora do prazo. E aquela lógica, se eu tenho um carro que vale 15 mil, eu posso tentar vender ele por 15 mil, mas se o comprador entende que você precisa daquele dinheiro para fazer uma cirurgia na família, você precisa daquele dinheiro porque precisa viajar de emergência, você precisa daquele dinheiro porque tem uma necessidade qualquer, o seu carro que vale 15 mil, ele vai oferecer 10. Então, pode acontecer, num plano de contribuição definida, isso, você tem que vender seu patrimônio fora do tempo, e quando você vende fora do tempo, o preço é lá embaixo, né? Então, a carteira de investimento do Petrus 1 não é compatível com o perfil do Petrus 3. Até porque, se vai tirar 15% para quem migrar de cara, quer dizer, esse 15% é dinheiro vivo. Então, vai faltar no futuro esse dinheiro lá, rentabilizando, porque vai ter que pagar à vista. Então, por consequência, a possibilidade de você ter necessidade, depois de vender um patrimônio fora do prazo, é muito grande. Um adendo. A Verinha levantou uma dúvida que eu acho que permeia para todo mundo. Hoje, existem dois planos. O Petrus 1, que a gente chama de PPSP, Plano Petros do Sistema Petrobras, e o Plano Petros 2. Tem dois, Petrus 1 e Petrus 2. Petrus 1 é que nós estamos, a maioria aqui, e está fechado, não entra ninguém, né? E o Petrus 2, que é aquele plano que está em vigor e que entra os companheiros da ativa. Tá? Só existem esses dois planos. O que está colocado de proposta, a nossa proposta, na realidade, é uma adequação do regulamento do plano Petrus 1. Não é um novo plano todo diferente. Ela adequa o regulamento para garantir o equacionamento de uma forma mais suave. Mas continua sendo basicamente o plano Petrus 1,
com uma adequação do regulamento. Por isso nós chamamos de proposta alternativa. A da empresa não, a da empresa é um terceiro plano, que ela chama de Petros 3, por isso que o nosso não tem número, ela chama de Petros 3, que é um plano totalmente novo, e você vai ter que mudar para lá e muda todo o sistema. É individualista. Então, está claro isso? Nós temos hoje Petros 1, que é o nosso, e a nossa proposta alternativa é uma série de mudanças de regulamento que permite o equacionamento do déficit, desse que já estamos pagando, e do futuro. Paga uma parte e dá perenidade a esse plano modelo Petros 1, que é mutualista. Fora isso, tem o Petros 2, que é para os companheiros de estimativa, e o que a empresa está propondo, não. Aí sim, é um plano completamente diferente, que não é mais mutualista nem solidário, que é um plano de benefício definido. Cada um cata a sua grana e se vira com ela. Está claro isso, gente? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. E os redutores que a gente coloca, na realidade, são redutores por prazo definido, muito menores do que os redutores que nós estamos pagando hoje, que são os redutores do equacionamento. Nós aqui não estamos pagando, mas os redutores aplicados hoje vão até 32% para os aposentados, 32% do salário, e por 18 anos. Nós estamos propondo aqui alguns redutores com prazo máximo de 10 anos, e redutores muito menores do que os que estão sendo aplicados hoje para equacionamento do déficit. Isso também tem que ficar claro. Qual é a mágica disso? Porque nós estamos propondo um aumento de contribuição normal, que é muito menor do que está se pagando no PED, por toda a vida do plano, mais de 50 anos. Nós estamos esticando o prazo de financiamento, de pagamento desse déficit, de 18 anos para mais de 50 anos, através da contribuição normal. Está claro isso também? Né? O redutor não tem nada, estão pagando redutores já, por 18 anos e muito maiores do que esse que a gente está propondo. Tem que ficar claro isso, né? O cara fala, pô, mas vai tirar, vai botar um redutor no meu 13º, você já está pagando até 32% de redutor, por 18 anos. Nós estamos trocando isso por um prazo muito menor, e um redutor só sobre o 13º. Tá? Isso tem que ficar claro também. Nós vamos tentar mais uma vez botar aqueles 4 videozinhos aí. Quer tentar agora? Não, roda ele ali, vamos ver se eu pego o som aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ontem, lá em Mauá, a gente fez isso, por isso que eu vou tentar aqui. Eu quero que apresente aquele lá eu pego o som aqui. Tem som aí? Então vai. Tá, nós precisamos resolver nesses próximos minutos, para a gente não empacar aqui. Onde é que vai ser o som? Esse aqui é? Os sindicatos sempre foram ponta de lança na defesa dos direitos dos participantes assistidos no Plano Petros. Tivemos a coragem de denunciar todas as... A FUP e os seus sindicatos sempre foram ponta de lança na defesa dos direitos dos participantes assistidos no Plano Petros. Tivemos a coragem de denunciar todas as insuficiências do plano, as dívidas da Petrobras. Pode ser, Norton? Então, pessoal que quiser perguntar, eu faço... Levo o microfone até alguém aqui para fazer todo mundo entender. Por causa do
causa do déficit? Já falei. Qual é a causa do déficit? Ô, gente, só sobre os vídeos, esses vídeos estão disponibilizados no site da FUP e no site do sindicato também. Então o pessoal pode ouvir no site também, que tem a fala do representante da FUP, Zé Maria, o coordenador, a fala do PC, que é o conselheiro titular eleito, tem a fala do Marco Aurélio, que é dos marítimos, e a fala do Ada Edson, que é dos outros sindicatos não associados à FUP, ok? Juntar 3 e responder as 3. Tem mais alguma aqui, por favor? A minha dúvida é o seguinte: quando você pede para o Conselho ter maior autonomia para decidir índices de reajustes no encaminhamento do plano, se a gente não corre o risco dessa flutuação ser muito pesada e sem controle para nós. Quando você coloca essa possibilidade para um conselho, né, que é para evitar o que aconteceu, mas não existe esse risco da gente viver no fantasma de que amanhã o plano vai estar subindo mais 5%, mais 3%, fora desses redutores que são muito bons em comparado com da repactuação. O nome da companheira? Elizabeth. Beth. O que eu queria saber é o seguinte: isso abrange a todos, inclusive aos aposentados velhos já, que está no PP2? Abrange a todos? PP1, né? Não tem ninguém. Os velhos são PP1. Não sabe que é da repactuação. Não, é PP1. É o PP1, então? Isso abrange a nós também? Nós todos. Eu estou com 80 anos, vou viver mais 25. Então, o governo vai ter que pagar mais 25 anos. Obrigado. É isso aí. Alô, pessoal. Vamos prestar atenção, por gentileza, na pergunta, que a resposta, de repente, pode atender uma necessidade que a gente tem aí. Obrigado. Eu penso que nós estamos vivendo um momento muito ruim, porque eu vejo que todas essas propostas, todo esse cenário que vocês colocaram, é reflexo nítido da reforma da Previdência. Então, assim, estamos vivendo a reforma do Plano Petros, reforma da Previdência, um governo safado sem vergonha que está aí. Eu pergunto para vocês, há prazos para eles colocarem... Você vai ter que entrar ou não no PP3, no plano 3? Você vai poder permanecer no plano 1? E qual a condição? Porque essa proposta nossa, achei muito boa também, que o senhor colocou, de todos os redutores, não sei quando vai ser aceito ou não. Então, nós vamos ter que ficar no plano 1, até quando? E se vai ter, por exemplo, um tempo para a gente pensar, para ele oferecer, a Petros oferecer o plano 3. E como é que nós vamos ficar? Acho que já tem um lote para responder, né? Depois, havendo necessidade, a gente passa de novo, tá bom? Vera. Bom, vamos lá, gente. Primeira pergunta foi a causa do déficit, é uma pergunta central, né? Porque, e eu penso que está por trás disso, a imprensa, né, tem sido notória em colocar rombo da Petros, rombo da Petros, rombo da Petros, né? E rombo riba com roubo. A indução é essa, né?
Primeira coisa é o seguinte, se houvesse, você veja, a Petros tem mais de 40 planos, um deles é o PP2, que é dos petroleiros também, tem plano do IBP, tem uma série de planos, nenhum deles tem déficit. Quer dizer que só roubou de um. E os diretores, toda a equipe é que administra os mesmos. Administra o Petros 1, o 2 e os outros 30 e tantos. Faz algum sentido imaginar que se houve alguma malversação, foi só no Petros 1? Né, os patrimônios, inclusive, são compartilhados, é separado, cada um é estanque, mas, por exemplo, tem prédio que eu tenho, parte dele é do Petros 1 e parte dele é do Petros 2. Então, a primeira indagação que vocês deveriam fazer é o porquê dessa campanha que só se dá dos mais de 300 fundos de pensão fechados como o nosso, a grande maioria é privada. Volkswagen, Ford, a Eletropaulo, a dona da Eletropaulo, está fazendo agora um aporte milionário também no plano da Eletropaulo, porque ele também foi deficitário. Por quê? Porque a economia está em queda livre desde o golpe. Aqueles ativos todos perderam preço. Mas, vamos lá, dos 27 bi, 28 bi, só 6 bilhões são perdas com investimento. E o resto? Os outros 22 são problemas estruturais do plano. Alguns deles vocês conhecem, porque nós já divulgamos. Por exemplo, 5,2 bilhões em 2016. O que era isso? Família real. O que é família real? Família real é aquele companheiro ou companheira que constituiu uma nova família e o dependente tem menor idade, tem 10, 15 anos a menos. Portanto, ele vai receber por um tempo muito maior do que o que está previsto originalmente. Tá certo? Isso causou só em 2017 5,2 bi de déficit. Os níveis que nós ganhamos, e vocês finalmente receberam, 3, pouco bi. E, por exemplo, a Petros, como ela não sabe, o nosso plano, como é que ele calcula o benefício que você vai receber? Nosso plano, ele chama benefício definido, porque você sabe quando vai receber no momento da aposentadoria, porque é baseado no teu salário. E como é que é a conta? Imagina o seguinte, você tem direito a um benefício de R$10.000. O que a Petros faz? Subtrai desses R$10.000 que você tem que receber o valor do INSS e paga a diferença. Só que esse valor do INSS, ela não tem até o momento da sua aposentadoria. O que a Petros faz? Estrutural do plano que eles poderiam ter mudado. Ela supõe o seguinte, que você vai se aposentar com benefício no teto. Então, ela imagina o seguinte, vai aposentar, por exemplo, porque o teto varia, cada momento é um, mas com R$5.000. E aí você se aposenta, com medo da reforma da Previdência, para pegar uma carona num PIDV, você se aposenta com 2.500. Então, a previsão dela está com mesmo 10 mil. Você ia receber 5 do INSS e ela ia complementar 5. Aí você, para fugir da reforma da Previdência, o que é justo, né? É justo, é justo, ninguém quer ser pego aí trabalhando mais do que precisa e que deve. Aí você antecipa a sua aposentadoria. Sai um PIDV junto com a reforma da Previdência, como esses dois últimos que aconteceram. E o terceiro, que já está para sair agora, quem pode sai. E sai do jeito que pode, com o benefício do INSS reduzido, que foi pego no fator atuarial. E aí, aqueles 5 mil que estava na conta, vira 2,5. A Petros terá que complementar 2,5 a mais. Né? Então, a causa, quando a gente fala estrutural, 6 bi em 2016 era por conta de investimentos, que parte deles pode retornar. Os demais são estruturais, como a família real, como o cálculo do salário e benefício, como, por exemplo, a gente conhece isso também. Lamento ter que falar, mas a gente conhece. A gente sabe que tem companheiros que, na véspera da aposentadoria, estouram hora extra para elevar o salário
e sair com um benefício maior. É direito do companheiro? Claro que é, não vou discutir isso. Só que, veja, durante 35 anos, 34 ele paga por um valor. No último ano, esse valor é crescido de 10%, 20%, 30%, que é a média dos 5 últimos anos avariados. Mas essa conta dá ao companheiro um benefício maior do que aquele que ele contribuiu ao longo do tempo, que não está previsto no regulamento. Então, uma das coisas que está colocada nas resoluções do governo é o seguinte: acaba com essa história de calcular pelos últimos 12 meses. Daqui para frente é só média de, no mínimo, 36 meses. Então, quando a gente fala em problemas estruturais, são problemas que o regulamento do plano traz que você não consegue corrigir, como o caso da família real. Você vai falar para o cara, não, você não pode, você está com a sua vida destruída, o relacionamento acabou, não tem paz, você fala, não, vai continuar vivendo essa briga aí, amigo, você não pode. Né? Não tem sentido. Né? Só que a gente diz que a conta da empresa, por quê? E aí é um detalhe, e a gente continua cobrando isso, na nossa ação civil pública. Os aposentados, nesse exemplo, os aposentados desde 97 não podem inscrever novos dependentes. Se ele quiser inscrever um novo dependente, ele tem que pagar a diferença da idade. 97 para 2019, quanto tempo dá? 22 anos. A mesma coisa, que a empresa teria que ter feito? Alterado o regulamento para todos. A cooperativa pode fazer isso, mas também paga a diferença como aposentado. Então, são questões estruturais do plano que a empresa e a Petros já conheciam, sabiam que elas iam gerar déficits futuros, mas, como não queriam pagar a parte dela, ocultaram. Esse é o ponto central do nosso plano. Então, dos 28, 22 é coisa desse tipo. Percebe? Então, quando a gente fala nessas mudanças, essas mudanças de regulamento, a gente resolve a maioria dessas questões estruturais. Resolvidas essas questões estruturais, só se der um cavalo de pau na economia. Tá? Porque a gente não tem mais problemas estruturais, ou reduz esses problemas estruturais ao mínimo possível. Então, a possibilidade de, com essas alterações, o plano ter muito mais perenidade é muito maior. E vejam, aí o cara pergunta para mim com toda a razão e justiça, mas por que vocês não propuseram isso antes? Ninguém sabia, e foi surpresa para todo mundo, e até para a gente dentro da Petros, o valor da família real. E por que não se sabia? Porque a família real, o déficit quem gera quem é? Quem está na ativa, que é só ele que pode inscrever dependentes. E quem tem o controle da ativa? A Petrobras. O cara, enquanto está na ativa, a vida dele, quem tem acesso? É só a Petrobras. A Petros, mesmo que quisesse, não tinha como saber que o fulano que está lá na ativa trocou, constituiu uma nova família com uma companheira 20 anos mais nova. Era impossível. A Petrobras sabia. Por isso que a gente cobra essa conta. Ela sabia disso que estava acontecendo. E manteve essa premissa para os ativos. É um exemplo só. Percebem? Então, essa coisa de que... E por que a imprensa faz isso, gente? Só para fechar aqui. Por que... Eu queria que você acrescentasse, Cotia, sobre as ações que indiretamente seria da Petrobras. Obrigado. Por que a imprensa faz isso? Porque há claramente uma intenção de retirar. A Verinha tocou isso, né? Uma retirada de direitos. E entre a retirada de direitos, companheiros, desonerar a empresa é previdência, plano de saúde, direitos como vocês estão vendo aí, fundo de garantia que eles querem atacar, carteira assinada, porque o modelo que está na cabeça desses caras é o modelo neoliberal, ou seja, reduz completamente qualquer compromisso da empresa com o trabalhador. A lógica é chegar na lógica do mercado americano. Você ganha por hora e recebe por semana. Trabalhou 3 horas, ganha 3 horas. Trabalhou 5, ganha 5. No final de semana, não trabalhou, não recebe nada. Sem descanso remunerado, que já está embutido na jornada, sem nada disso. Sem fundo de garantia, sem nada. Essa é a lógica que os caras querem implantar. Então, atinge fundo de pensão, e fundo de pensão tem dinheiro, e dinheiro interessa para o banco.
E o modelo que o banco quer gerir é o PP3. Essa é a lógica que permeia essa discussão, que nós, particularmente, está pegando dois pilares centrais, fundamentais para o aposentado: a aposentadoria e o plano de saúde. Então tem que ter clareza disso, viu, gente? Tá, deixa eu só falar algumas coisas aqui. É importante também falar o seguinte, que se estabelecendo o PP3, a Petrobras tira do balanço dela um compromisso previdenciário que ela tem de torno de 30 bilhões. Tirou esse compromisso, ela pode ser vendida a qualquer hora. Porque hoje, se for vender a Petrobras, quem comprar tem que assumir esse passivo. PP3 zera esse passivo, pode vender, e logo depois, não tenham dúvida, quem comprar não vai ficar com esses planos. Vai pegar um chequinho, entregar para cada um, Petros 1, Petros 2, Petro 3 e tchau. Quem quiser que entre num plano CD puro, sem a contrapartida da patrocinadora, sem nada, como é hoje a maioria das privatizadas. Bem, sobre as verbas que a gente questiona, a Beth levantou, né? A ação de 2001, nós pedimos, naquela época, 13 bilhões de reais. A perícia recepcionou 9 bilhões, são números aproximados. E a Petrobras, no acordo de obrigações recíprocas, reconheceu 4,7. Esses 4,7 hoje já são 12 que estão no patrimônio. Então, pela perita, ainda tem 4,3 em discussão. Pela gente, ainda tem mais 8,3 em discussão. Então, vamos pela da perita, só para a gente ir pelo que a gente entende que a perícia já recepcionou. Daria em torno de 10, 15 bilhões, entre 10 e 15 bilhões, porque dá até mais do que os 12 que lá já tem, porque tem a rentabilidade também, que já foi abatido do que hoje tem lá no termo de compromisso financeiro no TCF. Então, talvez alguma coisa em torno disso, tá, Beth? Que a gente continua questionando, continua brigando. Agora, a norma é clara, tem déficit, tem que se fazer o plano de equacionamento e se discute as razões depois, é isso que a norma diz. Ele não quer saber das razões, quer que faça o plano. Porque, eu estou dizendo a lógica da norma, ela entende que o plano tem que ser preservado, independente da culpa. A culpa se discute depois. Isso é o que a norma diz. Então, infelizmente, por isso que a gente traz essa proposta. Porque, a continuar do jeito que está, o plano vai para o ralo. Então, é isso os valores que, em tese, teria. São valores aproximados, porque tem vários outros cálculos mais complexos para entrar nesse caso. Você falou sobre o risco do plano ter que ficar sendo todas as vezes revisitado se tirar o custeio do regulamento, né? Bem, o correto era esse custeio nunca ter ficado no regulamento, porque um plano de benefício definido, você não pode ter a contribuição cravada, porque você tem que ter um ajuste permanente. Inclusive, foi editada uma norma, ano passado, que já obriga a tirar. Todos os planos vão ter que tirar todo tipo de custeio do regulamento. Isso é obrigatório a partir do final do ano passado, tem um tempo para se ajustar. Então, o correto era não ter. Porque se lá atrás já não tivesse e fizesse esse ajuste, com um ajuste pequeno você teria um resultado grande no futuro. Agora, como um plano já está se extinguindo, porque tem pouca entrada e muita saída, o ajuste que você faz já não tem aquele impacto tão grande. Então, realmente corre o risco de eventualmente ter que fazer ajuste. Mas também, a proposta que a gente faz, a gente vislumbra que ela dá uma perenidade para o plano e que ele pode fazer um ajuste no tempo e, de repente, a rentabilidade pode ser algo que venha a suprir alguma ausência e ainda há a possibilidade até da gente ter sucesso nessas ações que revisaria tudo para melhor essa proposta que a gente faz. Então, a expectativa que a gente tem é essa. Schmidt falou sobre a questão de se todo mundo está atingido, a exceção do pré-70, todo mundo está atingido. Inclusive, lá no voto do PED, quem lembrar, quando a gente votou contra, porque uma das coisas que a gente era contra era
o pré-70 não entrar. Não que a gente quisesse que o pré-70 pagasse, mas a gente entendia que ele tinha que entrar na divisão e a Petrobras pagar a parte dela e a parte dele, já que ela é responsável por esse grupo, né? Então, ele tinha que entrar na divisão, porque se você pega 100 e divide para 100, dá 1 para cada um. Mas se você pega 100 e divide para 200, dá meio para cada um. Então, a gente dizia que eles tinham que ter entrado, não para que eles pagassem, mas a Petrobras pagava a parte deles também. A questão, a Vera falou se há prazo para colocar as propostas, né? O que acontece, Vera? A gente construiu o grupo, estabeleceu lá as nossas propostas, mandou para a PES está dosando para ver, fazendo a calibragem daqueles valores para dar o impacto que a gente entende que vai ser o suficiente no plano. A partir daí existe toda uma trajetória. Passar no CD da Petros, passar no Conselho de Administração da Petrobras. Isso a gente tem meio que um pouco de controle, né? Porque o CD, a gente tem um controle lá, sim, a gente participa, e na Petrobras a gente pode fazer interlocução junto à Petrobras para fazer isso. A partir daí, a gente já tem que ver com Previc e SEST. São 2 espaços que a gente não tem muita influência, a gente até vai lá e tenta influenciar. Mas eles têm os prazos dele, muitas vezes eles nem sequer os prazos deles eles cumprem. É uma situação mais complicada. Então, não dá para dizer prazos, sabe, pregar um prazo. Até o PP3 mesmo, a gente não tem certeza dos prazos que ele vai ser ofertado. A gente, como o Hélio disse aqui no início, a gente está insistindo para que seja ofertado na mesma época, para que a pessoa possa escolher ir para o PP3, ficar no PP1 com o equacionamento que aí está, ou aderir à nossa proposta. A pessoa vai ter 3 opções. Então, a gente quer que essas opções sejam oferecidas, no mínimo, juntas, para que a pessoa possa fazer um juízo de valor naquele momento. Só para complementar, nós já tivemos na Previc, né, Norton? O GT é parte da FUP, nós marcamos uma audiência e tivemos lá, tipo setembro, alguma coisa assim, e ele foi muito bem recebido lá. Foi assim, saímos satisfeitos de lá, né? Porque o pessoal entendeu algumas novidades que a gente apresentou ali, em geral, em relação ao mercado. Mas também tem um outro detalhe. Mudou toda aquela estrutura, mudou agora na virada do ano. Então, é uma outra expectativa. Mas, em breve, nós vamos lá. Eu acho que... Faltou alguém responder? Eu acho que não, né? Foi aqui o Guedes, Schmidt, Vera... Eu ia abrir, se alguém quiser. Só um detalhe que me ocorreu aqui agora. Inclusive, a modalidade do PED foi alterada. Hoje, agora, o PED pode ser feito para a vida inteira do plano. Então, até o PED antigo pode ser refeito para durar, em vez de 18 anos, a vida inteira. O que isso representa? Representa que, mensalmente, a contribuição pode ser menor. Mas aquele troço também, né? Você faz um financiamento em 36 meses, tem um valor X. Se você faz em 48, pelo fato de você estender o prazo, você até reduz a prestação, mas às vezes a redução nem significa muita coisa, nem é tão vantajosa. Então, vai haver essa possibilidade a partir de agora também de você fazer o plano pela vida inteira, né? Que poderia, em tese, aliviar um pouco. Só para complementar uma coisa que é fundamental entender. A companheira fez uma pergunta sobre o risco do reajuste da mensalidade. Olha, esse risco já está colocado para a gente. Só que na forma, toda vez que tiver déficit, vai ter equacionamento. E toda vez que tiver equacionamento, tem cobrança extraordinária. Ou seja, o que é a cobrança extraordinária? É uma mensalidade maior num prazo muito menor. Toda vez que der déficit, a lei determina isso. Crie-se uma cobrança extraordinária, uma contribuição extraordinária. Então, isso já está posto.
O que a gente está propondo nessa fórmula nossa é que as contribuições extraordinárias, elas são por um prazo muito pequeno e são sempre corretivas. Né? Prazo pequeno e corretivo, e com inconveniente ainda, não dedutíveis do imposto de renda. O que a gente está propondo é trocar essa fórmula por reajuste da contribuição normal ao longo da duração do plano, que é muito maior do que qualquer período de equacionamento de déficit, né? E preventivamente, antes que aconteça. Então, por isso é que tem que, o Norton coloca, tem que sair do regulamento. Imagine o seguinte, um reajuste de 2% na mensalidade há 30 anos atrás, tinha acabado com esse déficit. Percebe? A nossa lógica é fazer preventivamente, até, num prazo muito maior, ao longo da duração do plano, e até com direito à dedução do imposto de renda. É isso que a gente está propondo. E sair dessa coisa leonina que eles falam, é 18 anos e eu vou ficar com até 32% do seu salário, e mesmo essa grana que eu estou te tomando, você não pode abater no imposto de renda como contribuição para o plano de previdência. Percebe? E por que isso? Porque a lógica é que o Norton falou, limpar balanço para vender patrimônio, gente. Entende? Então, o risco de aumento de contribuição está colocado, estamos pagando. Nós, por força de liminar, não estamos pagando. Mas tem companheiro pagando 32% do seu salário todo mês de contribuição extraordinária. Isso já está na lei. Faltou, tem que cobrar. Mais alguém? Eu vou... Não, ele levantou a mão primeiro. Vou ali, já volto aqui. Já está com a mão. Cotia, pela a sua afirmação aí, então vai ser um acréscimo da contribuição e não contribuição extraordinária. Porque a gente tem a Instrução Normativa 1396, que aumentou os tributos, as contribuições extraordinárias não são dedutíveis do imposto de renda, e, por sinal, o ano passado, a Receita lançou um COSIT 354, já prevendo todo esse pessoal que está deficitário em planos, como Postales, FUNCEF, Petros, que são os grandes. O que acontece? A pessoa não consegue abater. Se a gente tiver um acréscimo, fiz uma conta minha, até 10%, eu consigo abater isso daí no imposto de renda. Então, isso daí precisa deixar bem claro que vai ter que ser um acréscimo na alíquota, não uma contribuição extraordinária. Porque a Receita Federal não quer perder um centavo. Eu fiz uma conta simples, a Receita está arrecadando, que deveria deixar de arrecadar, 1 bilhão e meio por ano dos fundos de pensão dos contribuintes. Ok, mais alguém? Já temos duas aqui, temos aqui do Joaquim. Mais uma pergunta, porque veja bem, eu vou fazer mais uma pergunta. Só eu pago mais de R$300 de contribuições, de tudo que tem aí da Petros. Pô, isso pesa. Eu não estou no teto máximo e tive que pagar também o IR, também o Leão. O ano passado paguei, o ano retrasado também paguei, e eu não estou no teto máximo da Previdência. Quer dizer, eu não sei se aí entrou também a contribuição, que é justamente da Petros, e mais o do INSS, que somou 6 mil e poucos reais, se eles também tomaram, porque o da Petros, na verdade, não podia ter tomado dinheiro meu da Receita Federal, porque da contribuição Petros é isento a isso aí. A não ser que incluíram a contribuição da Petros e mais o meu da Previdência para poder descontar o imposto de renda. Schmidt, o aposentado, ele tem uma particularidade. Eu também sofro isso, sim. Eu recebo o meu rendimento anual da Petros e ali eu pago o imposto de renda. Alguns não pagam, outros pagam pouco, outros pagam mais. Quando tu soma com a renda do INSS, que não tem o desconto, tu leva a tua renda mais acima. Então, tu tem que fazer um pagamento extra.
É a soma das duas. A gente, quando está trabalhando, ganha um valor e tributa em cima daquele valor ali. Quando a gente aposenta, tu passa a ter dois valores, duas rendas. A Petros e o INSS. A Petros já faz esse desconto. Ou, às vezes, não faz, dependendo da renda. Quando entra o INSS, ela atinge o valor de tributável. E aí tu tem que fazer uma declaração e pagar. Acho que é isso que está acontecendo contigo. Eu vou aproveitar que o Joaquim, no caminho, me deu um papel aqui, ele só botou assim, pré-70. Joaquim, olha só, o pré-70 ele tem um tratamento hoje diferenciado. A Petrobras, graças ao acordo de obrigações recíprocas, assumiu compromissos com esse grupo aí. Está documentado, faz parte dos TCF, que ele falou, que hoje está lá perto de 12 bilhões. Ela garante o pagamento para você, ela tem essa responsabilidade. O que tem, assim, não está definido ainda, mas a proposta que tem é que haja uma cisão ou uma segregação desse grupo, que ele fique num grupo específico, pré-70, porque ele tem direitos e benefícios diferentes. Ele tem, como eu digo, a garantia da empresa pagar. Quando a gente falou de botar esse pessoal na conta, porque o pré-70 também teve um impacto, quem tem que pagar é a empresa, e ela não está concordando por isso. Então, deve haver logo em breve esse aí. Mas eu acho que ele é benéfico para o grupo pré-70. Vai separar, vai conviver ali com as suas garantias e as suas vantagens. Eu não levo mais adiante porque não está definido, né, Norton? Se é cisão ou segregação, é uma discussão que a gente vai ter agora, como eu falei, dia 20 e poucos, a gente deve retornar essas reuniões, vão ter que definir isso aí. Acho que é isso, respondi o Schmidt. O Cutia quer responder lá? Como é que é o nome do companheiro? Baneiro. A gente aqui pegou o cachimbo e está com a boca torta. Né? Nenhum de nós está pagando equacionamento. Nenhum de nós está pagando. Schmidt, nós temos praticamente as mesmas faixas salariais. Os mais velhos é mais ou menos ali. Se você estivesse pagando equacionamento, você estaria pagando os seus 300 e provavelmente, além dos seus 300, algo em torno de 600 a 700 reais por mês a mais. Essa é a contribuição extraordinária. Ela é cruel porque ela é por um prazo muito pequeno. Eu usei o exemplo de quem ganha mais, mas todo mundo paga, amigo, e paga muito mais que a contribuição normal. Se você estivesse pagando, ia estar pagando os seus 300, mais algo em torno disso que eu te dei. Tá? Então, como não, nós ficamos um pouco acomodados porque estamos deixando de pagar por liminar. Né? E a outra questão que o companheiro levanta é central. As contribuições normais são dedutíveis do imposto de renda até 12%. As extraordinárias, você não pode deduzir nada. Você imagina o Schmidt. Ele paga 300, se estivesse pagando, ou o Cutia paga 300 de contribuição normal. E está pagando mais 700 de extraordinária, que está acabando com o meu salário. Sobre os 300 eu posso deduzir do imposto de renda, os 700 não. É por isso que a gente está propondo também essas transformações. Na medida em que você transforma em contribuição normal, você alonga monstruosamente o prazo de pagamento, tem um incentivo fiscal e permite fazer preventivamente qualquer ajuste antes que a coisa estoure. Essa é a lógica do processo que a gente está propondo. O pessoal, todos os companheiros da mesa têm condição de responder, mas a minha pergunta é a seguinte: nós temos uma ação em cima do nosso plano do PP1. A partir do momento que eu opto pelo PP3, eu perco ou abro mão dessas ações aí da primeira? É isso? Isso é o que a gente vislumbra. A pessoa entrou no PP3, ele perdeu o objeto da ação, porque já sai do mutualismo, é uma conta individual, e a cobrança é multa. Por quê? Porque ali você tem recurso de sopão, recurso de um monte de coisa, que é tudo da coletividade. Se o cara fala, não, eu quero agora uma conta que é só minha e não quero saber da coletividade, isso é para o bem e é para o mal. Então, a lógica é que a pessoa também automaticamente fica, não vai ter acesso a esse recurso.
E só para complementar o que o Norton está falando, é o seguinte, a gente está dizendo o seguinte, a empresa tem que fazer esses aportes ao plano Petros 1, por conta das premissas que o plano Petros 1 tem, né? E também por conta do déficit. Se a gente vai, e nós temos ação da Justiça cobrando tudo isso, se você vai para o PP3, deixa de existir o Petros 1, deixa de existir o regulamento e deixa de existir tudo isso. Então, a possibilidade de você chegar na hora do juiz e falar, mas espera aí, está cobrando o quê? PP3 é individual puro, você já levou sua reserva. E a empresa, no PP3, desconta, quando você vai para o PP3, a tua reserva é calculada descontando todos esses déficits já, passados e futuros. Não tem mais déficit para discutir. Então, isso é um pântano jurídico, mas que para a gente está ficando claro o seguinte, você vai discutir o quê? No novo plano, conta individual, você já pagou o déficit, vai discutir o quê, amigo? Você quer que pegue, por exemplo, você ganha lá família real. Onde é que põe essa grana? Não tem mais família real no outro plano. É individual. Percebe? Então, é claro que tudo isso não está dito assim, mas fica mais ou menos evidente, porque a ideia qual que é? Limpar o balanço. Ponto. Você vai mudar. Se você vai mudar para o Petros 3, acabou tudo isso. Você está discutindo o regulamento de um plano que não existe mais? Direito que você abriu mão. E é isso, que é pior. A gente tinha esquecido de falar. Até é difícil entrar na justiça porque é voluntário. A empresa não te obrigou a ir. Você foi por opção sua, irretratável e irrevogável. Perceberam? Ela soltou apressadamente um negocinho de mentiras e verdades, né? Algumas verdades ela se esqueceu. Se esqueceu. Fala, Verinha. Gente, só complementando o que o Cutia falou aqui, o que é diferente, por exemplo, na repactuação? Repactuação, o regulamento são espelhos, um igual ao outro. Houve algumas alterações em alguns itens, eu até comentei com algumas pessoas aqui. A modalidade de reajuste, a segregação de verbas do INSS e o benefício Petros e a mudança do cálculo da pensionista. É isso que mudou na repactuação, do ponto de vista do participante. Agora, veja bem, quando você optar pelo Petros 3, você está mudando de plano. Você está mudando de plano. E outra, na repactuação ainda era um plano de benefício definido. Plano tal e qual, só mudou alguns itens. Quando você muda, você está mudando de plano, uma outra modalidade, tudo está mudado. Então, até que hoje, podem dizer, não, se ganhar na justiça, a gente vai reavaliar a cota de cada um no patrimônio. Mas, na boa, você acha... Vamos imaginar que numa situação de gestores com uma visão absolutamente liberal, eles vão deixar passar isso batido, que você optou em mudar de plano, de modalidade de plano, de forma de reaver o seu benefício acumulado. Eles vão dizer na cara, ainda que hoje eles jurem de pé juntos que você vai preservar, na hora que a giripoca piar, na frente do juiz, eu falo, não, doutor, aqui, ó, tudo bem, quem não aceitou, quem continuou no Petros 1, a gente entuba. Mas esses aqui está assinado aqui. Eles mudaram de planos, não estão aqui mais. É isso que eles vão dizer, ninguém aqui é bobo. Ninguém aqui é bobo. Outra questão que surgiu, espera aí, Verinha, chego aí, a próxima é você. O companheiro levanta o seguinte, não, mas espera aí, a proposta de vocês nada mais está fazendo do que ampliar o prazo de pagamento. Né? A nossa proposta amplia o prazo de pagamento de fato, mas não é só isso, tem um detalhezinho que é o fundamental. Na nossa proposta, eu amplio o prazo de pagamento e mantenho o Petros 1. Quer dizer o quê?
que é o que a empresa não quer. Enquanto eu mantiver o Petros 1, o custeio será paritário. Qualquer coisa que acerto hoje, qualquer coisa que faltar ali na frente, eu pago metade e a empresa paga metade. Quem é que quer trocar uma poupança A2 por uma poupança A1? Essa é a questão central. E a empresa quer sair do Petros 1 por quê? Ela quer se livrar dessa eventual responsabilidade futura. Então, não estou só alongando o prazo, não, amigão. Eu estou mantendo a solidariedade do plano em que a empresa é obrigada, enquanto eu estiver vivo, para cada um que eu botar, ela botar um também. Mudou completamente. Não é só um aumento de prazo. Eu estou aumentando o prazo para diminuir o sufoco de cada um. Mas também estou mantendo um parceiro que paga metade da conta sempre que ela aparecer. No Petros 3 você vai, paga tudo que já tem que pagar agora à vista, não a prazo, porque quando você for para o Petros 3, para calcular a sua reserva, desconta tudo isso que está aí de déficit, à vista. E dali para frente, você está sozinho. Sozinho. Tem que ter claro isso. E outra questão central do plano Petros 1 e o Petros 2 é conta individual, Petros 2, que nós não estamos. Mas a grande sacada do Petros 2 também é que é conta individual, enquanto você estiver na ativa contribuindo, quando você aposenta, vira um fundo coletivo, mutualista. Qual é a vantagem disso? Veja bem, gente, todo mundo aqui sabe disso. Se você vai fazer um seguro individual, o preço é muito mais alto do que um seguro em grupo. Vamos trabalhar com seguro de carro. Seguro de grupo de carro, qual é o princípio? Eu vou segurar 1 milhão de pessoas. Dessa 1 milhão de pessoas, talvez 10% usem o seguro porque sofreram algum tipo de acidente. As outras 90% não, porque senão a cidade era só batida em cada esquina. As outras 90% que não usarem, que não gerarem custo para a seguradora, ajudam a financiar esses 10% que usaram o seguro. Por isso é que o seguro em grupo fica mais barato. O plano mutualista é a mesma coisa. Aqueles companheiros que viverem mais e a longevidade está aumentando, esse é um dos pontos do déficit também, né? Se previa pagar por menos tempo, hoje as pessoas estão vivendo mais, né? É mutualista. Então, aquele companheiro que, por infelicidade, parta antes da sua expectativa de vida, aquele bolo ajuda a financiar os demais, embora ele tenha o benefício dos dependentes, da pensionista. Então, a lógica do grupo é exatamente isso. Como alguns usarão e outros não usarão, esses que não usarem constituem um recurso de reserva para evitar aumento de custo do conjunto. Então, não é só aumento de prazo, não. A gente mantém o mutualismo e mantém a Petrobras pagando metade da conta. Essa é que faz toda a diferença. E que ela não quer manter essa responsabilidade gravada em balanço, que eventual comprador, peraí, eu quero comprar a empresa, não quero comprar compromisso de fundo de pensão. Gente, olha só, isso que a Verinha coloca, a gente pode colocar de outras maneiras. Há uma disputa que permeia, aqui todo mundo já viveu isso, há uma disputa que permeia a questão do plano de saúde e do fundo de pensão. Tá? Qual é a disputa? Um plano de saúde como o nosso, de autogestão, qual é a alternativa a ele? É um plano de mercado, desses planos de saúde que estão colocados.
que são muito mais caros. Todo mundo conhece isso. São muito mais caros. E é um filão para bancos que exploram, bancos e outras entidades que exploram esse tipo de atividade. Então, essa disputa é permanente, vem lá de trás. Essas entidades que têm fins lucrativos, e o nosso, por exemplo, plano de saúde não tem, disputam esse mercado o tempo todo. A gente é um problema para eles. Eles querem pegar esse mercado, querem pegar esse monte de velhinho aqui e cobrar. Né? A mesma coisa é a previdência complementar. Os fundos fechados não têm fins lucrativos. Toda a rentabilidade reverte para o plano. Já a previdência aberta, as entidades ganham e ganham muito. Tanto é que você vai em qualquer banco, a primeira coisa que o cara tenta te empurrar é um PGBL e um VGBL. Né? Que você vai botando aplicações de longo prazo e o banco vai trabalhando e ganhando dinheiro, gente. Então, essa é a disputa central desse mercado também. Privado, com fins lucrativos, e estatal, fechado, no caso da Previdência, né, sem finalidade lucrativa. Claro que o que permeia esse processo todo que nós estamos vivendo é essa disputa do capital. Eu vou aproveitar e vou responder uma que chegou aqui, ó. É o companheiro José Geraldo de Campos. Ele pergunta a respeito de uma recente decisão que o STJ emitiu agora há poucos dias, aí, deve fazer uma semana, um pouco mais. Se pode vir a reduzir o benefício, a obrigação da Petrobras com relação à paridade na contribuição. E se há alguma diferença de tratamento entre quem já se aposentou e quem ainda vai se aposentar. Bom, ele está tratando aqui, o STJ, ele definiu algumas regras com relação aos planos de previdência, que até agora, antes dessa decisão, o que prevalecia, inclusive nas discussões judiciais, em função de decisões do TST, é que prevalecia o contrato original que a pessoa tinha. Eu vejo aqui, pela cor dos cabelos, que a maioria tinha o contrato original, que é aquele que criaram em 69, que foi alterar lá nos anos 80, praticamente. Então, nós tínhamos o contrato original. Nós tínhamos algumas regalias que, ao longo do tempo, as mudanças do regulamento trouxeram algum prejuízo. Quando a gente ia para uma discussão jurídica, a Justiça dizia assim, não, você tem um ato jurídico prefeito, assinado entre as partes, que é o nosso contrato, prevalece o seu contrato original. E assim a gente conseguia, ou na hora da aposentadoria, ou através de uma decisão judicial, isso. Tinha esse privilégio. Mudou agora. O STJ hoje definiu que é o regulamento na hora da saída, na hora da concessão. A hora que a pessoa pede o benefício da Petros, prevalece aquele regulamento da hora, com algumas reduções que normalmente ocorrem. Com relação à paridade, não existe esse risco, porque a paridade ela foi estabelecida no acordo de obrigações recíprocas. Como o Cutia falou, antes a patrocinadora pagava sobre a folha. Sobre a folha. Conforme o pessoal foi se aposentando, hoje nós estamos aí com 78 mil participantes, 68 mil aposentados, então ela pagaria sobre uma folha só daqueles 10 mil. E uma mixaria. Graças a Deus, o acordo de obrigações recíprocas, e depois de muitos anos, né, Cutia, é que a gente começou a ver e disse assim, puxa, isso aí foi uma conquista, talvez a maior do acordo. Porque nós estamos já desde 2006, 2007, com essa paridade. Né? Então, hoje nós estaríamos só com a Petrobras pagando sobre a folha de 8 mil pessoas. E hoje ela está pagando sobre os 78 mil participantes da Petros. Então, com relação à pergunta, não tem efeito na paridade. Tá? Isso é um acordo entre as partes, entre nós e a empresa. Está registrado. Né? Com relação à diferença de tratamento que ele pergunta, vai haver, porque antes a gente tinha direito ao contrato original e agora é o contrato regulamento na hora da saída, que realmente tem diferença. Acho que trouxe prejuízo para o participante. Esse é o José Geraldo. Sim, só para ativos, que é quem vai ainda usufruir do benefício, né?
estava lendo aqui para responder a próxima, vou passar para o Cutia responder. Não, a pergunta dele é a seguinte: se você for para o Petros 3, né, essa é a questão. Se você for para o Petros 3, o que a empresa está dizendo? É benefício definido. Né? Como nós já estamos aposentados, no Petros 3 a gente não vai contribuir. Vai deixar de fazer essa contribuição que a gente faz hoje. E é claro, quando você deixa de fazer, a tua reserva diminui. E a empresa fará dela, futura, faz tudo de uma vez também. Então, não tem mais contribuição. Não tem mais contribuição, mas em contrapartida, né, qualquer problema futuro, a sua contribuição você não vai fazer porque você vai tirar do seu salário e pagar para você mesmo, porque a conta é individual. Né, então, não faz nenhum sentido. Então, as contribuições deixam de existir, a empresa vai fazer a futura dela à vista, mas, em compensação, sem essas contribuições, a sua reserva cada mês vai diminuir. E cada vez no plano Petros 3, que ela está oferecendo, né? Deixou de ter a sua contribuição, evidente que ao longo do prazo a sua reserva vai diminuir em função da ausência dessa contribuição, que não faz sentido você fazer porque é você pagando por você mesmo. Mas claro que seu benefício vai ser reduzido ao longo do tempo também por isso. Né? Então tem que ter claro isso. Né? E essa questão do STJ é o seguinte, ele diz o seguinte, para quem está na ativa, né, ou para qualquer outra questão, vale o regulamento. Antes valia o seguinte: você comprou um carro em 24 meses, estabeleceu a regra, pegou o carnê, vai lá, paga todo mês, 24 meses, quitou, o carro é seu. Agora não. Agora é o seguinte: você comprou em 24 meses, tudo bem, mas enquanto você estiver pagando, eu posso dar uma mexida nesse contrato aí e fazer um ajuste para você pagar 2 meses a mais. Né? Isso é uma... Né, extrapolação dessa lógica. Diz o seguinte, por exemplo, hoje, o nosso plano, na hora que você se aposenta, o benefício é calculado pelos últimos, para parcela estável, né, salário, pelos últimos 12 meses, mais uma férias. Né? E isso pode mudar, por exemplo, que já está na resolução da CGPAR, em vez de 12 meses só, pelos últimos 36, a longo período de cálculo. Quando há longo período de cálculo, a chance dessa média ser menor, é claro que é maior. Não é isso? É o que acontece com o INSS. Faz aquela média dos 15 salários, dos maiores salários dos últimos 15 anos e nunca chega no teto. Né? Então, a ideia dessa resolução do STJ é o seguinte: vale o regulamento no momento que você vai exercer aquele direito. Se esse regulamento for alterado para pior, o teu direito será menor. Tá? É uma coisa nova. Eu vou aproveitar, vou responder aqui. Eu vi que o José Geraldo Campos tem uma outra colocação. Cutia, interessante essa aqui, porque ontem, em Campinas, a gente começou a abordar esse tema que ele aborda aqui. Eu vou ler para vocês para entender. Olha só. A enxurrada de liminares, isentando o pagamento dos participantes, também beneficia muito a Petrobras, no momento, mas prejudica a Petros, é verdade, podendo torná-la insolvente atualmente ou com problema de caixa. A gente descobriu agora, conversando ontem, a gente tentou esclarecer isso, que as liminares, que hoje atingem quase 80% dos participantes, não estão pagando, estão com liminar. A Petrobras também não está fazendo o aporte da parte dela. A gente não sabe qual é o princípio que ela adotou, se é baseada na emenda constitucional 20, que diz que é paridade, então se a gente não paga, ela também não paga, ou se ela tem alguma decisão. Preliminarmente, né, Cutia, a gente entende que como a gente tem uma decisão liminar, inclusive, a gente não pediu para deixar de pagar, a gente pediu para pagar pelo mínimo. Eu não sei qual é o critério que a Petrobras usou para também não pagá-la. Também poderia pedir lá, da mesma forma que a gente pediu. A gente não tem ainda essa informação. O que ele também complementa é que se não caberia uma ação ou algo parecido junto à diretoria da Petros. Ontem também, né, Cutia, a gente também conversou lá rapidamente, no início de conversa sobre esse tema novo para nós aqui, essa condição atual, de a gente ver
evoluir esse assunto do encaminhamento judicial. Primeiro, tentar esclarecer qual é o critério, não sei se o Norton, que está no CD, tem alguma informação a respeito, por que ela está praticando isso, e as ações que a gente deve encaminhar preocupado com isso, porque com certeza traz um impacto gigantesco. A gente sabe, a liminar, ela traz um benefício para nós, que ela botou a Petrobras e a Petros numa mesa de negociação. O fato de a gente não estar contribuindo é ruim para o plano, a dívida atuarial vai crescendo mais rapidamente, porque a gente não está cobrindo esse buraco que existe aí, mas ela também, as liminares, nos ajuda na negociação, né? Mas, a partir de agora, nós temos que ter uma solução rápida. Certo? Ele coloca aqui, uma vez que já existe um plano alternativo de consenso, amplamente aceito que resolve o problema. Realmente, esse plano existe, essa proposta que nós estamos conversando, ela está sendo aceita, mas ela não existe além disso. Ela precisa agora legitimar, para a gente poder realmente se apoiar nela. Tu tem alguma informação, não? Por que ela não paga? A alegação da Petrobras é exatamente paridade, que ela é impedida de pagar para além da paridade. O questionamento que a gente faz do Conselho é exatamente isso. O participante ele tem uma decisão judicial para não contribuir. Não existe nenhuma documentação para a Petrobras não contribuir. Então, a nossa cobrança da diretoria da PES foi o seguinte: faça a cobrança. Essa resposta de que é a paridade que a impede, não é a gente que tem que dar. Eles têm que formalmente dar essa resposta. E, a partir daí, a gente tomar as nossas providências. Então, essa cobrança que a gente fez da diretoria da PES, estamos aí para a semana que vem, ou melhor, na seguinte, tem as demonstrações contábeis, é o espaço que a gente vai estar utilizando novamente para fazer essa cobrança do qual a postura da PES em relação à Petrobras. A cobrança dessa parte do equacionamento que é responsabilidade dela e qual a fundamentação formal, porque não basta apenas dizer, inferir que por conta de da emenda constitucional ela não pode. Isso aí, se ela alega isso, ela tem que formalizar para que então os outros expedientes sejam tomados. Reforçando o que o Norton disse, a gente teve muito cuidado, porque a gente sabe o seguinte: nós temos uma dívida que tem que ser paga, porque a gente quer preservar o plano. Então, a nossa liminar do Unificado de São Paulo é muito clara. Ela determina que a Petros faça a cobrança da contribuição extraordinária pelo piso. Né? Então, ela não diz que é para suspender, olha o detalhe, cobre pelo piso. Essa é a determinação da Justiça. E cobre também a Petrobras. Aí a Petros se faz de morta, baseada em nenhum dispositivo, segundo ela, porque ela não consegue fazer essa conta, deixa de cobrar, contrariando a decisão judicial. Eu quero pagar pelo mínimo. Eu quero pagar pelo mínimo. Foi isso que eu pedi para a Justiça e a Justiça me concedeu. Eu quero pagar pelo mínimo. Você sabe fazer conta para o máximo, porque não sabe fazer conta para o mínimo. Aí a Petros se faz de morta e a Petrobras pega uma canoa, que não são um bonde que não sei de onde veio, e diz o seguinte: eu vou me basear, já que vocês não estão pagando e a Petros não consegue cobrar pelo mínimo inexplicavelmente, eu também não pago nada. Legal isso, né? A gente precisou ir à Justiça para garantir que a gente pague pelo valor mínimo previsto na lei. E a Justiça, sim, não foi um ente qualquer que falou. A Justiça falou: tá certo, vocês têm o direito de pagar pelo mínimo. Agora, por que a Petros não está cobrando? Deve ter algum, sei lá, consultor algum, sei lá, do outro mundo. E a Petrobras também. Porque o que nós queremos... Você tem decisão judicial para praticar desse ou daquele jeito? Nós temos uma decisão judicial. Fomos à Justiça e, legalmente, a Justiça não concedeu esse direito. Queremos ver qual foi o ente legal, a instituição que lhe deu o direito de não pagar ou de não cobrar o que a Justiça determina. Ponto.
Alguém mais? Eu vou só reforçar o pedido de um companheiro, de uma companheira que está aqui. Isso é fácil porque essas caravanas que a FUP organizou, e os sindicatos, e todas aquelas entidades que eu citei aí, estamos imbuídos da mesma proposta, né? Nossa proposta é a recuperação do nosso plano, o PP1, como o Cutia gosta de chamar, fica mais fácil para a gente assimilar. E a contrariedade que a gente tem que demonstrar e não ir para o PP3. Ali é o suicídio do nosso benefício Petros. Então, eu reforço essa colocação de a gente, se a gente estiver na época, quando vier aí esse encaminhamento, a gente vá ao sindicato, conversa e se esclareça das dúvidas que tem, porque eu sei que são muitas. É complexo a coisa, essa oferta dos valores aí é um atrativo, só que a gente tem que entender que a gente está tirando do nosso bolso esse dinheiro, está tirando do nosso futuro. Então, procure um apoio. Era isso. Se alguém mais tem alguma colocação, Cutia, tu tem alguma colocação para fazer? Ninguém mais? Então eu vou aproveitar, em função da hora, eu quero agradecer ao pessoal aqui de São Paulo. Eu tive em Mauá, tive ontem em Campinas, hoje estou aqui, é uma satisfação. Como sempre, fui muito bem atendido pelas direções das entidades. Agradeço a todos e, inclusive, o interesse de vocês foi surpreendente. Muito bom. Obrigado. Gente, obrigado. É sempre bom estar com os nossos bravos companheiros e companheiras aí que são nossos aposentados e até aqueles que estão nativos que interessaram pelo tema. E precisando, os meninos têm aí os nossos contatos. A gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Deputura tem meu telefone, Cutia tem meu telefone, né? Qualquer coisa pode ligar, mandar o WhatsApp. Desculpe se às vezes eu não atender ou não responder na hora, porque às vezes as demandas não permitem, mas a gente tenta atender sempre que possível for. Obrigado. Pessoal, agradecemos aí a presença de todos e de todas. E agradeço aqui ao Cutia, ao Norton e ao Hélio pela participação exemplar para a gente aí. Obrigado, pessoal, um abraço a todos. E vamos lá, qualquer dúvida, liga aqui para o sindicato. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário.